Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, excelentíssimos Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, excelentíssimas Senhoras Presidentes da Junta de Freguesia de Alcáçovas, de Aguiar e Senhora Secretária da Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, caros colegas eleitos na Assembleia Municipal de Viana do Alentejo, excelentíssimos senhores representantes das autoridades civis, militares e religiosas, excelentíssimos senhores representantes do movimento associativo do Conselho de Viana do Alentejo, excelentíssimos representantes do Partido Comunista Português, do Partido Socialista e do VIVA, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Juntamo-nos hoje para assinalar e celebrar os 49 anos do 25 de abril de 1974. Já podemos afirmar, nestas nossas comemorações deste dia libertador, que temos mais dias em democracia do que aqueles que tivemos em ditadura. E eu quero acreditar que vamos continuar esta contagem de democracia. O distanciamento da data, o passar dos anos e também algumas contradições que o nosso sistema democrático teima em não ultrapassar, talvez ajudem a perceber um certo alheamento da importância da mesma, mas existirão muitas outras razões para que assim seja. Quando, em abril de 1974, um grupo de jovens militares se uniu e pôs fim a uma tenebrosa ditadura de 48 anos, deu o impulso inicial para a mudança de Portugal. E foi criada uma ideia de liberdade, de igualdade, onde a democracia fosse uma realidade. A esse corajoso grupo de militares, que ficaram conhecidos como os Capitães de Abril, todos nós temos o dever de estar agradecidos. Foram eles, com a sua vontade, o seu heroísmo e a sua crença na possibilidade de transformar Portugal, que ousaram enfrentar a ditadura, o ditador e todos os poderes instalados à sua volta, que em conjunto mantinham Portugal adormecido, empobrecido e calado, ou pela força da censura, ou pela força da sua polícia política, a PIDE, que tantos inocentes prendeu, torturou e, infelizmente, em muitos casos, matou. E o crime que estas vítimas da ditadura cometeram foi a coragem de resistir, de acreditar que podíamos ter um Portugal livre e que a democracia seria o sistema político que melhor podia servir o nosso país. Além mar, outros povos defendiam o seu direito à autodeterminação e também aos seus territórios chegou a mão pesada do fascismo, desta vez com a sua faceta colonialista. Muitos morreram, muitos ficaram física e psicologicamente afetados para o resto das suas vidas. Do lado de cá, do Portugal da metrópole, e do lado de lá, dos vários países até onde a guerra chegou. Também isto, o 25 de Abril veio mudar. Do país que éramos em 24 de Abril de 1974 para o país que somos hoje, muita coisa mudou, felizmente. Tornámo-nos um país mais moderno, mais aberto, mais desenvolvido, mais justo na forma como as diversas sociedades são olhadas. Conquistas que hoje consideramos básicas, como, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde, o salário mínimo, o direito das mulheres a exercerem qualquer profissão, a liberdade de expressão, entre tantas outras, são uma consequência direta do 25 de Abril e da liberdade e democracia que trouxe ao nosso país. É muito bom sinal se já não pensamos constantemente nestas e noutras conquistas. Significa que já as assimilamos e integramos na nossa vida diária em sociedade e as consideramos como nossas, adquiridas e irreversíveis. O problema é que o tempo decorrido desde 1974 até aqui já nos mostrou que muito do que tínhamos dado como adquirido já nos foi retirado. Nada é permanente e irreversível, particularmente quando estamos a falar de conquistas que foram conseguidas com a luta de muitos e sempre contra a vontade de muitos outros. A atenção e a vigilância devem estar sempre presentes no nosso dia-a-dia. Atenção ao que nos rodeia e acontece à nossa volta e vigilância para não permitirmos que os nossos direitos, tão arduamente conquistados, voltem a ser perdidos. A democracia em que vivemos não é um sistema perfeito, muito longe disso. No entanto, ainda é o sistema que melhor garante
o equilíbrio entre os direitos, os deveres e a liberdade individual de cada um. Todos nós encontramos diariamente pessoas e instituições que se focam essencialmente nos seus direitos, fazendo tantas vezes tábua rasa dos seus deveres e ignorando pura e simplesmente a liberdade de cada um. A esses, pessoas e instituições, é preciso recordar que em democracia ganhar não significa poder absoluto, que ganhar alguma coisa não significa ganhar tudo. E ainda que não ganhar, até por respeito aos que escolheram em liberdade outro caminho, significa não obstaculizar as escolhas e opções de quem democraticamente foi escolhido para fazer esse caminho. São estas e outras atitudes de enviesamento da democracia que vão abrindo espaço para que ideias e práticas políticas extremistas tenham vindo a ganhar espaço no nosso país, como em muitos outros, pela Europa e pelo mundo. Quantas vezes somos nós próprios, os ditos defensores da democracia, que criamos as condições para a entrada daqueles que a querem destruir? Penso que vivemos um tempo perigoso, numa sociedade de superinformação e que se foca no consumo imediato, seja de qualquer produto supérfluo, seja de líderes políticos, aos mais diversos níveis. Existe, ou parece existir, uma necessidade permanente de criar factos políticos, de os alimentar, porque aqueles que foram criados ontem, hoje, já estão velhos. Não há tempo para amadurecer ideias, projetos, e às vezes até parece que não há verdadeiro interesse em discuti-los. E mesmo que pareça que taticamente se esteja a ganhar algo, aqui ou ali, não tenhamos ilusões. É a nossa sociedade, são os nossos cidadãos que estão permanentemente a perder, a qualquer nível, inclusivamente a nível local. Avaliar o desempenho de um presidente de Câmara ou de uma ou de um qualquer vereador pelos minutos ou horas em que os vemos na internet parece mesmo muito redutor. Um presidente de Câmara ou qualquer vereador devem ser questionados localmente, no município, na rua, onde quer que nos possamos cruzar. E se há um traço distintivo do poder local democrático que também o 25 de Abril nos trouxe, foi podermos eleger livremente quem queremos, mas isso também nos dá, a todos nós, o direito de exigir. Qualquer pessoa com 18 anos pode eleger e ser eleita. Qualquer pessoa, mesmo com menos de 18 anos, tem opinião, tem ideias, tem certamente sugestões a fazer e tem todo o direito de questionar. E não é porque eu gosto de A ou de B, ou porque votei em A ou em B, que essa pessoa passa a ter sempre razão ou a fazer tudo bem. E com os A's ou B's de cada um de vós acontece exatamente a mesma coisa. Ninguém se deve de demitir de questionar, opinar e, sempre que necessário, chamar a atenção para que o trabalho autárquico se mantenha dentro do que é suposto, nomeadamente e fundamentalmente nunca excluir ninguém. Porque não temos muitas mais opções, os membros do governo e os políticos nacionais, em regra, apenas os conhecemos pela comunicação social. Localmente não é assim. Ainda mais em concelhos pequenos, como o nosso, onde praticamente todos nos conhecemos. Vejo com alguma preocupação que algumas reuniões dos órgãos autárquicos são um pouco tratadas como peças de teatro, onde mais importante do que aquilo que é dito ou debatido é a forma como isso é feito. E se fica bem ou mal quando mais tarde for visionado nas redes sociais. Parece-me ser um princípio perigoso. Quando nos centramos na forma ao invés do conteúdo, podemos estar a olhar apenas para um envelope belíssimo, que pode ser magnífico, mas que no seu interior tem uma carta, ou pode ter uma carta com notícias horríveis. Muita atenção ao privilegiar a forma em detrimento do conteúdo. A democracia, filha do 25 de Abril, precisa ser cuidada e também nos cabe a nós, no dia a dia, essa tarefa fundamental. Só mesmo duas notas finais. A guerra da Rússia na Ucrânia continua e sem dar mostras de um verdadeiro esforço de ninguém para que se possa acreditar, pelo menos para já, que a paz será alcançada com brevidade. Parece estar a acontecer o contrário,
nomeadamente com as alianças que se vão conhecendo à escala global e que parecem estar a criar dois grandes blocos mundiais. Sei que qualquer um de nós é pequeno para termos qualquer capacidade de intervenção, mas ainda mantemos a liberdade de ter a nossa opinião. Não a hipotequemos, seja a que pretexto for. Hoje mesmo, 25 de abril de 2023, pela manhã, tivemos uma sessão solene na Assembleia da República, de homenagem ao Presidente do Brasil, Lula da Silva. Eu só vos quero dizer que eu gosto mais do Portugal que recebe Lula da Silva do que do Portugal que vai receber brevemente Bolsonaro, Santiago Abascal, Marine Le Pen ou Matteo Salvini. Gosto muito mais deste Portugal. Caras e caros amigos, fruto dos sinais dos tempos que atravessamos, deixo-vos um pequeno texto de Martin Niemöller para a minha reflexão, para a nossa reflexão, para a reflexão de todos nós. E o texto diz assim: primeiro levaram os comunistas, mas não falei porque não sou comunista. Depois perseguiram os judeus. Nada disse então por não ser judeu. Em seguida castigaram os sindicalistas. Decidi não falar porque não sou sindicalista. Mais tarde foi a vez dos católicos. Também me calei porque sou protestante. Então, um dia vieram buscar-me. Nessa altura já não restava nenhuma voz que a meu nome se fizesse ouvir. Quero desejar para todos os munícipes do nosso concelho e para todos os portugueses um dia de liberdade vivido em pleno e uma consciência acutilante para defendermos a democracia onde e quando for preciso. Viva o 25 de Abril, viva o Concelho de Viana do Alentejo, viva Portugal livre e democrático. Muito obrigado a todos.